Olá pessoal, boa noite. A gente já está em mudança de módulo, mas para que vocês não fiquem, né, sem o conteúdo que seria abordado no dia 21, que era a nossa última aula de acionamentos, eu estou iniciando essa gravação só para que vocês tenham uma parte inicial, e aí eu vou juntar esse vídeo meu com uma aula, né, final sobre prática simulada do inversor de frequência, tendo em vista que na última aula a gente falou sobre inversor de frequência. E aí eu já vou postar aqui para vocês uma prática simulada. E aí, somado a isso, né, ainda a gente não havia, né, falado sobre CLP. A gente até fez, né, um vídeo introdutório sobre CLP. Fizemos ali a prática, então não ficou faltando CLP, não. Então, vou estar postando aqui para vocês somente esse vídeo, né, sobre a utilização do CAD Simu com o inversor de frequência, tá? Então, fique agora com o vídeo. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Aí vai ficar disponível aí para vocês durante o módulo, né? Mesmo que a gente já está em processo de mudança de unidade curricular, beleza? Então, falou. Essa simulação, beleza? Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu voltar. Não, é aqui mesmo. Instalações, CAD Simul. Então, hoje a gente vai fazer, né, uma simulação bem simples também, não é muito complexa, mas ela atende bem ao que é proposto, né, dentro de inversores de frequência, só para vocês conseguirem, em um futuro próximo, né, quando vocês estiverem ali fazendo projetos, antes de executar uma atividade, antes de desenvolver um CCM, você pode fazer alguns testes, né, desse processo dentro do CAD-ECIMO. Ele não vai conseguir abranger todos os detalhes, né, de um inversor, às vezes de um software start, mas no geral o conceito ele consegue, né, questão de acionamento, de sequência de acionamento. Então é bem dinâmico a utilização do CAD-ECIMO. Então, onde que vocês irão encontrar, né, esse simulador? O simulador, basicamente, ele se encontra aqui, ó, nesse símbolo aqui onde tem aqui software starter e inversor. Anteriormente, quando a gente fez ali a simulação com a software starter, nós utilizamos esses dois itens, né? Que seria a parte do circuito de força e a parte do circuito de comando para software starter. E aí, a gente vai utilizar esse aqui agora, ó. Desse aqui do lado, tá? Ó, inversor de frequência. Esse aqui, ó, ele fala que é um inversor de frequência. Como ele traz dois tracinhos, significa que é um inversor de frequência que recebe bifásico e transforma para trifásico, né? Isso no mundo real existe, até monofásico, né? Você pode colocar monofásico, ele converte para trifásico. Só que aí tem algumas limitações com relação à tensão, né? Você vai poder trabalhar somente na tensão fase neutra do motor. Então, você tem que fazer um fechamento. Ah, minha rede é 220, 380. Eu só posso pegar, fechar o motor em 220, porque tem as limitações do próprio inversor. Ele não consegue transformar essa energia numa trifásica. Na verdade, ele faz aquele processo, né, que a gente viu lá na última aula. Ele transforma em corrente contínua, né, aquela corrente que aquela tensão, né, aquele circuito que você tem, e depois ele vai comutar, né, os pulsos ali no ciclo positivo e negativo, e a gente vai simular uma corrente alternada. Então tem como você fazer com duas, né? E tem um circuito trifásico, onde ele tem aqui a fase L1, L2, L3, onde a gente chega com a rede, e temos lá o PE, né, que seria a proteção, a própria proteção da carcaça ali de aterramento do inversor, tá? Então, ele é muito semelhante ao software starter na questão construtiva do software. Porque a gente tem aqui a parte da parte de força, né? Então, essa aqui é a parte de força. Você liga aqui, ó, você pega as três fases, coloca ela aqui, pega lá um motor, né? E aqui tá muito grosso, deixa eu afinar. Acho que dá para fazer clicando duas vezes, né? Não. Deixa eu ver. Aqui, ó, a espessura, né? Vamos ligar ele aqui. Então, liguei o meu inversor de frequência na rede. Que eles
conectores de força, né? Que muito provavelmente vocês já conhecem. Deixa eu pegar aqui um de proteção. Já vou colocar proteção aqui também, ó. Pronto. Então, a parte de força, ela é simples, tão simples quanto a de software starter, tá? Então, não tem segredo nenhum. O único que muda é a parte de acionamento, até porque é outro sistema, tem outras funções, né? Além da função de rampa de aceleração, rampa de desaceleração e aqueles elementos de proteção, ele tem lá também o controle da frequência, né? Da velocidade do motor, tá? Então, aqui, ó. Vamos pegar aqui. E aqui ele vem, ó, controlador do inversor de frequência. Você pode colocar em qualquer local, mas eu vou colocar aqui, ó, porque fica bem intuitivo, ó. É o mesmo componente. Vocês viram lá que tinha uma parte do componente que era a parte de comando, né, que tinha as entradas ali, e a parte de força, que é onde a gente alimentava, saía também a alimentação, colocava ali o resistor de frenagem, colocava ali o potenciômetro. Então, ele é tudo mais ou menos junto ali para você fazer essas ligações. Bom, o que que a gente tem aqui? Nós temos aqui nesse elemento os contatos, né? Você lembra que lá, quando a gente acionava esse inversor, ele tinha uns contatos que fechavam. Normalmente, esse contato aqui, ele funciona ali para ligar um LED de informação, né? Para falar que ele está funcionando ou não. Então, tem essa parte aqui. Se você clicar duas vezes nele, você tem inúmeras informações. Você tem as informações de conexão, né, que vai de 1 até 13 aqui, todas essas conexões do dispositivo. Tem a velocidade do motor, né? Essa velocidade ela está diretamente ligada à quantidade de polos que tem o motor. Tem até uma fórmula importante, que é justamente a fórmula de controle de velocidade, né? 60 Hz é de qual que é a velocidade, e assim sucessivamente. Qual que é a fórmula que normalmente nós trabalhamos? Nós trabalhamos com a fórmula em que a rotação, né, o RPM, é igual a 120 vezes a frequência dividido pela quantidade de polos, né? O número de polos. Então, vamos colocar até com um nome logo, né? Frequência e dividir isso tudo pelo número de polos do nosso motor. Então tem motor, né, de 2, 4, 6 polos, e aí a gente consegue definir qual que é a rotação baseado nessa fórmula. Então, um exemplo, né? Um dos motores mais utilizados é um motor de 4 polos. Se eu fosse colocar aqui qual que é a rotação desse motor, eu ia pegar lá o RPM, né, que é a rotação por minuto, 160 vezes a frequência nominal da minha rede, que é quando ele está trabalhando, né, pela comutação pela rede ali, com a rede que está alimentando ele. Se eu fizer esse cálculo aqui, qual que vai ser a minha rotação, então? 160 vezes, ou 120, né? Vezes 60, dividido por 4. Então, eu teria ali 1.800 RPM, né? 1.800 rotações por minuto, tá? Então, mais ou menos isso aqui. Outro dos mais utilizados também, e isso aqui cai bastante em processo seletivo, tá? É motores de dois polos, né? Que ele tem um motor de dois polos, ele tem lá 120 vezes 60, dividido por 2. Então, esse motor, ele tem uma rotação de 3.600 RPM, tá? Então, isso aqui é o convencional, né? Então, existem poucas, né? Mas existe rede de 50 Hz. Ao invés de utilizar 60, você utilizaria 50. E aqui, baseado nessa fórmula, que é uma fórmula muito importante, e eu acho importante que vocês tenham ela anotada, vocês conseguem definir a rotação de um motor baseado na frequência. Então, às vezes você tem lá, deixa eu só apagar isso aqui. Às vezes você tem lá um processo, uma esteira, que ela necessita, né, para que os engradados ali, às vezes uma lata em cima dela, para ela não cair, que ela tem uma rotação, sei lá, 20 RPM. Mesma coisa, se você tem o RPM e você quer descobrir a frequência, né? Então você tem lá um motor de 4 polos. Então você fala que ele tem. Normalmente você vai encontrar N, tá? Para esse número de polos.
ele tem um N igual a 4, o RPM dele, vamos supor que é 20. O que que você está procurando? O que que falta, né, nessa fórmula? Você está procurando a frequência que você tem que aplicar lá no seu inversor de frequência para que ele tenha essa rotação por minuto. O que que você faz? Você manipula essa fórmula, né? Então, esse aqui, o número de polos estava dividindo, ele passa para o outro lado como? Multiplicando. Esse RPM, que teoricamente está multiplicando o número de polos, ele passa para o outro lado dividindo, né? Então, você vai fazendo algumas manipulações a ponto, né, de conseguir tirar essa frequência. Como é que eu faria, né, se eu tivesse aí procurando ali, fazendo um processo seletivo, um concurso público e caísse isso aqui, que diga-se de passagem, cai bastante. 120 vezes, eu vou chamar só de F, tá? Mas é essa frequência. Sobre o N, que é o número de polos. O que que eu faço? Eu quero isolar meu F, né? Eu preciso saber essa frequência para ter essas informações. Esse N, ele estava dividindo, ele passa para o outro lado, multiplicando. Então, eu tinha essa fórmula, agora eu vou ter N vezes R, P, M é igual a 120 vezes F. Esse 120, ele estava multiplicando. Como é que ele passa para o outro lado da igualdade? Ele passa para o outro lado da igualdade dividindo. Então, vou ficar como? N vezes o RPM dividido por 120 é igual a frequência. Eu tenho essas duas informações aqui? Tenho. Então, eu posso aplicar essa mesma fórmula aqui. Então, vai ficar 4 vezes 20 dividido por 120 vai ser igual a minha frequência, né? Ó, se eu mudar aqui, ó. Então, 4 vezes 20 vai dar quanto? Vamos ver aqui. Dá 80. 4 vezes 20 dividido por 120. Opa. 80 dividido por 120. Opa. 80 dividido por 120. Então, teoricamente, eu teria que ter uma frequência de 0,66, menos de 1 Hz por segundo para conseguir alimentar, né? Então, 0,66 Hz. Tá? Então, uma frequência muito baixa. Até porque 20 RPM é muito pouco, né? A gente viu lá que com 60 Hz eu tinha 1.800, né? Quando era para 4 polos. Então, é necessário que vocês entendam dessa forma, dessa fórmula, para conseguir fazer alguns cálculos, né? Para saber qual que é a rotação que vocês precisam. Espera aí, só um minutinho, pessoal. Tá? Então, basicamente é isso. Beleza? Em algumas literaturas, você pode ver N, que é o número de polos, ou pode ver P. Tá? Então, se você vê lá F, essa fórmula aqui, ó, onde o F é o F normal, não muda, porque é a frequência, e aqui pode ser P ou N, tá? Então, essa fórmula é bem simples. Se eu tenho a minha rotação que eu quero, eu posso adequar a minha frequência para definir essa rotação. Aí depende, né, da quantidade, o número de polos que o meu motor tem, e aí essas informações vocês vão encontrar na plaqueta dos motores. Ah, então é assim que vocês conseguem definir. Ah, professor, por que que aqui então, tem 3.000, 5.500, 1.750? É porque ele retira um pouquinho, né? E na verdade esse aqui ele é calculado com 50 Hz. Tá? Quem desenvolveu esses cálculos, ó, foi com 50 Hz. Então vamos supor aqui, ó, que eu quero a rotação, né? Então vai ser o 120 vezes os 50 Hz, vezes a frequência, dividido pelo número de polos. Vamos colocar 2 aqui. 120 vezes 50, 6.000, dividido por 2, 3.000. Então, esse motor aqui, ó, a velocidade do meu motor que eu configurei lá é de 3.000. Mesma coisa, né? Então, aqui seria 3.000 para um motor de
de 2 polos. Para 4 polos, o que ia mudar? Ao invés de dividir o 120 vezes 50 por 2, então ia ser 6.000 dividido por 4, 1.500. Se fosse 8 polos, seria o quê? 6, né, no caso. 6.000 dividido por 6. Então seria um motor de 6 polos, 1.000 RPM. Se fosse 8 polos, 6.000 dividido por 8, 750. Então, lá no software, ele mostra algumas possibilidades para esse motor, né? É um motor de 2 polos, 4, 6, 8 polos. Então, é isso aqui que representa na velocidade do motor. Desse outro lado, a gente tem um controle de velocidade, onde a gente pode fazer esse controle por 2 fios ou 3 fios. Normalmente, eu não sei se vocês já viram, né? Mas potenciômetro, ele tem 3 fios, né? Então, você pode utilizar um potenciômetro. Existe a possibilidade também de fazer uma entrada analógica, mas vamos utilizar aqui um potenciômetro analógico, onde você coloca lá um potenciômetro. Normalmente ele está na casa de 5 quiloohms, né? Igual a gente tinha visto lá naquele slide. Deixa eu só abrir aquele slide lá que vai ficar melhor. Mecatrônica, não. Automação. De frequência. Eu tinha mostrado para vocês que nas entradas ele mostra todas as informações que você precisa. Então, não é enfaixado, né? Cada fabricante ela vai ter uma característica. Então, você tem a entrada analógica lá, que pode ser utilizado um potenciômetro, e aqui mostra, ó, entrada analógica 1. Então, você põe um potenciômetro lá de 5 quiloohms, você consegue controlar a velocidade do seu motor, tá? Então, existe essa possibilidade. Na entrada D1, você gira e para. Na entrada D2, você muda, né, o sentido de giro. Entrada D3 e D4, nesse inversor, né, que é o que eu mostrei para vocês, ele não tem nenhuma função. Se eu envio um sinal para a entrada 5, eu mudo, né, esse jogo aqui, que é o controle remoto, ou o controle no próprio IHM do inversor. Então, assim, cada entrada ele tem sua função, depende de qual inversor você está utilizando. Tá? Então, é muito importante que vocês entendam ler os manuais. Tá? Então, isso aqui não tem como a gente cravar, né, que todos os que vocês pegarão terão as mesmas características, mas eu consigo cravar aqui. Nos manuais é tudo muito tranquilo, não é muito complexo, não. Tá? Então, beleza. Então, aqui, ó, eu tenho a entrada 1, tenho a entrada 2, a entrada 3, a entrada 4. Tá? Então, basicamente, é assim que funciona. Beleza? Aqui eu tenho, né, a frequência do variador, frequência mínima, frequência máxima. Tá? A frequência que ele começa e a frequência máxima que eu posso definir no meu potenciômetro. Tem a velocidade, né, para a entrada 1, entrada 2, entrada 3, entrada 4. Quando eu aciono cada um desses elementos aqui. Temos aqui a rampa de aceleração, que eu defino, né, como um parâmetro no meu inversor. Aí você tem lá o parâmetro, né? Eu mostrei para vocês que era o parâmetro 101 e 102, se eu não me engano. Coloca lá, não, eu quero que o meu motor ele saia de 0 a 60 Hz em 20 segundos. Então ele vai acelerando aí gradativamente até que ele chegue lá na frequência nominal dele, né, de trabalho que você vai definir. E tem a rampa de desaceleração, né? Ele pode definir até 99 segundos. Então ele demora esse tempo todo para acionar. E nessa última opção aqui, ó, injeção de corrente direta. O que que significa isso? Já viu aquele. Vamos supor que você tenha lá uma esteira, né? Uma esteira sendo controlada por um motor controlado por um inversor de frequência. E essa esteira, ela é uma esteira inclinada para baixo. E você tem algumas peças em cima dessa esteira. A gente sabe, né, que quando eu desligo o motor, o rotor daquele motor ele parou de ser induzido. Se aquele rotor, né, do motor, que é a parte girante, parou de ser induzido pelo estator, o que que vai acontecer com ele? Ele vai ficar molenga ali, né? Eu consigo girar com a mão. E às vezes isso numa esteira não é tão indicado. Eu quero que quando aquele motor pare, o meu motor ele fica estagnado, ele fica parado por injeção de corrente. E como é que eu faço isso? Eu injeto corrente contínua, né? Porque um motor ele funciona quando a gente fica invertendo a polaridade, né? A gente sabe que a corrente alternada ela fica invertendo a polaridade. E é justamente esse inverter de polaridade que faz o motor girar. Quando eu aplico corrente contínua no motor, ele
o estator dele ele é como se fosse um ímã. Então ele funciona como se fosse um ímã ali e para o motor. Então ele fica parado, ele fica travado, como se eu tivesse ali colocando um ímã muito forte da mesma polaridade que o outro, né? A gente tem aquela frase, né, que fica boa para lembrar dos ímãs, né? Os opostos se atraem. Então, norte com sul, eles vão se atrair. Então, você pega ali o norte e o sul, atrai, e aí ele trava, né? Então, existe a possibilidade de você colocar o seu inversor de frequência para quando ele estiver parado, você ainda continuar injetando corrente nele, só que é uma corrente contínua, para ele ficar travado. E existe a opção, ó, depois que ele desacelerou, eu posso deixar ele livre, né? Então, eu vou injetar essa corrente durante um tempo. Ó, eu posso injetar ela até 30 segundos para forçar a parada, mas depois que eu terminei de forçar a parada, eu solto, né? Eu tiro essa corrente ali, desalimento, e aí ele vai continuar rodando, né? Se tiver numa descida, e às vezes tem muita caixa dentro, em cima dessa esteira. E aí isso pode ser prejudicial, né? Dependendo do seu processo. É aqui que você define. Essa é a primeira opção. Ele define o quanto tempo você quer ficar freando o motor por injeção de corrente contínua. E aqui embaixo ele fala, ó, beleza, eu não quero ficar freando meu motor, não. Eu quero que você injeta corrente contínua e depois que ele terminar de frear, ele vai travar, né? Pela injeção de corrente contínua. Beleza? Então, existem essas opções. Ficou alguma dúvida em alguma dessas opções aqui no CAD-CIM? Foi no potenciômetro e na digital. Então, excelente. O Maxwell, o 120 é por conta da defasagem angular do, da corrente elétrica, né? A corrente elétrica, ela tem, no circuito trifásico, ela tem essa aparência aqui, ó. Ela tem essa aparência aqui. Opa, não tem? E aí, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, opa, deu uma travada aqui, peraí. Esse ângulo aqui, da fase R, ela tem 120 graus, 120 graus, da fase S, que tem 120 graus, da fase T, opa, da fase T, que tem 120 graus, da fase R de novo. Completando esse círculo, né, a gente tem a soma desses três, tem os 360 graus, né, de uma inclinação. Então, ela vem dessa defasagem angular do sistema, né, de um motor trifásico. Beleza? Conseguiu entender? Mas é uma constante. A gente não muda ela. Então, enfim, né, já começamos aqui. Agora a gente vai ter que fazer as ligações. Beleza? Como é que a gente vai fazer as ligações desse circuito? Esse circuito aqui, a gente vai fazer bem próximo ao que vocês já estão acostumados, tá? Ele não muda muito de um acionamento. O que que muda de um acionamento por contatora? Porque você não tem tanto controle, tá? Então, professor, se eu quisesse colocar aqui uma chave, um botão de liga aqui na minha entrada, eu poderia? Poderia, mas não é tão indicado, porque você perde um pouco do controle do seu sistema. É indicado que mesmo que você tenha isso aqui, ó, você utilize o sistema de contatoras, tá? Então, como é que você faz isso? Você vai utilizar o sistema de contatoras assim. Você vai fazer um comando para esse circuito. Coloco lá o L, que é a linha. Venho aqui, coloco a minha botoeira do tipo desliga. Coloco minha botoeira do tipo liga. E vou fazer uma partida normal. Tá? Ó, pego aqui, coloco a contatora. Né? Isso não inibe você de utilizar direto, uma botoeira lá direto. Tá? É só que isso aqui é uma boa prática, né? Na hora que você está desenvolvendo. Então, essa aqui eu vou chamar de S0, que é meu botão, minha botoeira de desliga. Essa aqui eu vou chamar de S1.
E essa aqui eu vou chamar de K1, tá? Aqui agora eu vou colocar meu contato neutro, né? Só para fechar ali e alimentar minha bobina. Coloquei aqui. E aí tem um item muito... Opa, deixa eu tirar isso aqui, que vai ser importante eu colocar outro elemento ali para a gente fazer uma partida direta e fazer uma reversãozinha nele também. Vou colocar para cá. Então, para fazer esse elemento, esse ele está dando... Não sei o que foi que está acontecendo com esse circuito. Eu vou ter que formatar o computador. Meu CAD tá fechando do nada, direto. Eu acho que é algum arquivo que corrompeu aqui dentro. Porque como ele não é um documento, né? Um software que é instalado, qualquer item que você tira lá de dentro, ele, ele vai dar erro. Então, eu vou mostrar um que eu já fiz aqui, que fica mais fácil. Que é a mesma coisa que eu ia fazer com vocês. Então, o que que a gente está fazendo aqui, ó? O que que eu fiz? Fiz exatamente a mesma coisa, ó. Aqui é o meu inversor, ó. O inversor da parte de força dele. Aqui é meu motor trifásico, 3 pontas. Aqui é meu controlador. Cliquei lá no controlador, coloquei lá. Podia colocar de 2 ou 3 fios, né? Dependendo do tipo de controle. Potenciômetro analógico, que é o que vocês já fizeram. E coloquei, né, essas informações aqui, ó. Tempo de aceleração, vou colocar de 5 segundos. Tempo de desaceleração, 5 segundos. Dei OK, tá? Quando eu aperto aqui em potenciômetro analógico, o que que vai surgir aqui? Surge aqui esse potenciômetro, que é basicamente o da entrada lá do analógico, que vocês já viram. O que que é esse R mais e R menos? Esse R mais e R menos é aquele lá esse aqui, ó, é o resistor de frenagem, onde o barramento de corrente contínua, quando ele sofre uma sobretensão, ele envia tudo para esse equipamento aí. Então aqui é um elemento, né, de um resistor de frenagem, ele é bem robusto, que tem lá o conector de porcelana, né, para fazer a conexão dele com o sistema. Então você vem aqui, ó, os conectores sai lá desse BR mais esse UD e conecta lá no resistor de freio, tá? Então é exatamente esse elemento aqui, ó, tá? Aqui é meu contato. Lá no próprio inversor, né? No próprio inversor aqui, ele tem o positivo, né? Então aqui no próprio inversor eu já tenho o positivo. Nesse caso foi alimentação negativa, mas supondo, né, que seja uma alimentação positiva, ele já tem o positivo que sai lá do inversor, que é esse aqui, ó, tá? E aí esse mesmo positivo é o circuito que eu vou alimentar o meu inversor. Eu fiz aqui, ó, desse lado um diagrama de comando para comandar esse K1 e esse K2, tá? E aí é uma partida direta e aqui ele faz a reversão do mesmo jeito que a gente viu aqui, ó. O DI1, quando eu envio o sinal para o DI1, ele gira. E aí ele para quando eu tiro a alimentação, né? E aqui ele gira para o sentido contrário, né? Então, quando eu envio positivo, né? Um sinal positivo para I1, ele gira no sentido horário. Quando eu envio um sinal aqui no I2, ele gira para o sentido anti-horário. E aí, quando o meu inversor, né, tá em funcionamento, esse contato aqui, ó, que basicamente é esse aqui, que é basicamente esse aqui, ó, do comum para o normalmente aberto, ele fecha, né? Então, do 24 para o 22 ele fecha, tá? Lembrando, né? Isso aqui é uma representação simplificada. No inversor ele vai ter mais entradas, mais opções, que é padrão, né? Só que aqui ele já consegue representar ali mais ou menos, né? O mais geral, né? Então atende vários fabricantes, né? Então tem essas características. Então vamos ver aqui se vai funcionar. Outro item, né, que eu deixei ativo aqui. Eu deixei, ó, injeção permanente. O que que é essa injeção permanente? É quando eu injeto corrente contínua no circuito para o motor ficar parado. Eu acho, deixa eu ver se eu encontro aqui. Só um minutinho, deixa eu ver se eu parei eu acho que eu tenho um vídeo aqui que ele é muito intuitivo, ó. Frenagem de motor por corrente contínua.
Tinha uma imagem aqui. Acho que é essa aqui, ó. Eu já vou transmitir para vocês. Ó, vou colocar esse vídeo aqui. É um dos melhores vídeos aí para entender como é que é essa frenagem permanente, né? Por injeção de corrente contínua lá no motor, ó. Acho que eu não transmiti com áudio. Transmitir com áudio aqui agora. Vocês podem me retornar se estão conseguindo ouvir esse vídeo aqui? Fala aí pessoal, beleza? Vejam esse vídeo que eu recebi no WhatsApp, que interessante. Estão ouvindo? Aqui eu vou ligar o motor. Beleza, finalizando o vídeo é menos de 2 minutos. Acionar o botão de emergência, vai frenar. Legal, né? Mas aí você se pergunta como é que ele fez isso? Ele utilizou uma técnica simples que é a utilização da corrente contínua para frear o motor. Vejamos, todo motor ele possui internamente bobinas. Essas bobinas, quando são atravessadas pela corrente elétrica, elas geram um campo magnético. Funciona igual o ímã, com a sua polaridade norte e sul atraindo ou repelindo, ok? Então, a nossa rede ela é alternada, ou seja, ela alterna o seu ciclo, né, o sentido da corrente elétrica em 60 Hz, ou seja, 60 vezes por segundo. Sendo assim, essas bobinas também elas irão 60 vezes por segundo alternar de positivo para o negativo, igual essa animação que você está vendo agora. E quando se aplica a corrente contínua, aí eis a mágica. O motor ele freia, pois não haverá polaridade positiva e negativa para que esse motor continue a girar, ele não será atraído ou repelido dos seus polos. Ok, pessoal? É simples assim, beleza? Não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem o seu like, vão lá também no Instagram, a gente tem lá o eletricidade.online, acesse o nosso site www.eletricidade.online e nos siga também no Facebook e aqui no YouTube, se inscreva no canal e deixe o seu like. Beleza, pessoal? Até a próxima, logo logo tem muito. Então, basicamente é isso que ele faz, né? Ao invés de ficar variando, né, o pulso positivo, o pulso negativo, ele injeta lá somente um pulso, né? O pulso ou positivo, por padrão é positivo, né? Ou negativo, mas no geral é positivo, mas só que ele mantém, né? Ele não varia esse pulso, que é justamente essa inversão de polaridade. E aí ele vai frear. E aí é isso aqui, ó. Se eu deixo aqui embaixo, ó, o que que acontece? Quando eu já começo a minha simulação, olha o que que acontece. Eu já tô com o motor parado, né? Porque eu tô injetando corrente contínua, então ele está forçando a frenagem. Então, se eu tiver numa esteira que tem uma queda, e mesmo que tenha peso nela, naquela queda ali, ele não vai deixar o rotor livre, né, para girar, tá? Então, aí aqui, ó, armei o disjuntor, quando eu aperto, né? E aí esse sistema aqui, ó, é o mesmo diagrama de comando da partida direta com reversão. Qual que é esse diagrama, ó? O S1, ele gira, né? Ele fecha o contato K1 e aí eu tenho um intertravamento aqui, né? E o S2 ele fecha o contato de K2, tá? Então, se eu funciona aqui, né? Quando eu ativo o meu K1, automaticamente eu abro o contato aqui, que é normalmente fechado de K1, e eu inviabilizo que eu faça, né, o acionamento de K2, né? Que eu gire ele para o sentido anti-horário. Vamos fazer esse teste? Ó, liguei. Deixa eu ver o que está acontecendo. Parei aqui. Liguei aqui. Por que que ele não começou a girar? Porque meu potenciômetro, teoricamente, ele está em 1 Hz. Então, a velocidade é muito baixa. Então, quanto mais eu aumento aqui, ó, vamos deixar em 60 Hz. Se eu deixo em 60 Hz, aqui, ó, é aquela fórmula que eu mostrei para vocês. Então, eu vou ter 1.800 RPM. Se eu deixo em 50, 1.500 RPM, porque eu defini, né, que aquela polaridade, aquela quantidade de polos do meu motor, né? Então, é basicamente esse o processo, beleza? Eu consigo definir aqui, ó, esses valores. Tá? Então, é bem simples. Aqui, ó, ele fala que a frequência mínima de 1 a 200, nesse caso ele começa velocidade
nesse caso, ele bota aqui, ele coloca que é 100, né? Só que como é a primeira que eu liguei, eu tenho que vir na entrada analógica. Quando é para o segundo, ele define aqui, ó, que eu vou definir em 60. Então, vamos ver se ele vai funcionar. Ó, agora eu vou ligar o K2, que teoricamente é para o giro para o outro lado. Liguei aqui meu disjuntor, liguei para o outro sentido, ó. Então ele está no sentido anti-horário. E aí ele demora, né, um tempo para ligar, tá? Então ele está nesse funcionamento aqui, ó, baseado nesse equipamento aqui. Tá? Então, se eu desligar, vamos ver quanto tempo que ele demora, ó, vai ser ele já começa a desacelerar. Então ele colocou até o RPM no sentido anti-horário. Tá desacelerando. Deixa eu ver só aqui. Que eu coloquei 60 Hz. Vou colocar 10 aqui. Vamos ver o que que vai. Segundos. Beleza, beleza. Ó, disjuntor, liguei, ó. Ele vai acelerando. Ele só tá em 30. Velocidade tem que aumentar, né? Tava em 1 Hz. 1 Hz é aquela velocidade. Se eu deixo maior, 60 Hz, ele vai girar mais rápido, né? E na teoria ele demora 5 segundos, né, para chegar. Se eu desligo, ele tem que zerar em 5 segundos. Ó, desligo. 1, 2, 3, 4, 5. Então, teoricamente, ele também volta, né, em 5 segundos. E ele chega no RPM nominal que eu defini em 5 segundos também. 5 segundos para acelerar, 5 segundos para desacelerar. Beleza? E aí, né? Esse caso aqui é onde eu coloquei o freio permanente. Existe a possibilidade também, ó, de vir aqui para a simulação. Vem aqui e você coloca aqui, ó, tempo de injeção de parada. Ao invés de deixar ele permanente, eu vou colocar para ele injetar aquela corrente por 5 segundos depois que eu parei de desacelerar. Ó, eu parei de injetar. Então, vamos lá, ó, acelerei. Opa, tá em 0 Hz, eu vou para 60 Hz. Ó, 60 Hz, 1800. Desliguei. Ele demora 5 segundos para desacelerar. E depois que ele desacelera, ele fica por 5 segundos injetando corrente contínua. Depois desses 5 segundos, ele para. Tá? Então, essa é a função desse último elemento. Beleza? Bem simples, não tem muito segredo. É mais ou menos só esse o funcionamento. E aí, quando ele está em funcionamento, ele fecha esse contato, né? Então, é só para indicar que ele tá funcionando. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Dúvidas? Tranquilo? Não? Beleza. Então, finalizamos, né? Eita, fechei aqui sem querer. Apertei um Ctrl H. Deixa eu ver se está gravando. Tá. Então, hoje, pessoal, o que eu queria falar com vocês era sobre isso. Na próxima aula, a gente já vai começar a falar sobre CLP, né? O que é um CLP, a função no CLP, um pouquinho sobre linguagem ladder. Então, vai ser bem. A gente também vai fazer aqui no CAD acima, tem as opções também de CLP. Então, a gente vai ser capaz, né? Deixa eu já mostrando aqui para adiantar para vocês. Deixa eu ver só se eu encontro aqui aulas CLP. Então, aqui, ó. Esse aqui não está completo. Vou abrir um completo aqui. A partir daqui. Então, aqui a gente tem a opção, né, de visualizar também o CLP, que a gente vai utilizar com alimentação do CLP, as entradas do CLP, o circuito de força, né? O circuito de comando, como é que a gente faz a linguagem ladder, outros tipos de linguagem, né? Nós temos aí linguagem estruturada, tem linguagem utilizando portas lógicas. Então, isso tudo a gente ainda vai estudar.
com relação ao CLP, como é que a gente faz essas programações, as características, né, construtivas, o que que tem dentro de um CLP. Muito dos nossos objetivos no EAD é passar essa parte construtiva, tá? Então, mais ou menos, a gente vai ver mais ou menos essas instalações, né? Partida direta, ó. Esse aqui é meu motor, vou fazer uma partida direta aqui, ó, no CLP. Ligo aqui, dou um sinal, partida direta, ó. Quero desligar, envio um sinal para outra entrada, desligo o meu motor. Ah, se eu quiser fazer uma partida direta com reversão. Então, são assuntos aí dos próximos episódios. Beleza? Por enquanto, alguma dúvida sobre o inversor, sobre alguma simulação, parte construtiva de algum equipamento que a gente abordou e não ficou tão claro para vocês? Certinho? Eu vi se o Maxwell tem dúvida. Tranquilo. Não, então beleza. Obrigado aí, então, Maxwell, Alex, pela participação na aula. Qualquer dúvida, só mandar mensagem, tá? Não hesita, não. Pode mandar mensagem. Que eu tento ajudar da melhor forma, o mais rápido possível, beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado aí novamente pela presença. Uma boa noite, uma excelente semana e até a próxima aula.